Alô, Deia, bom dia, tudo bem? Bom dia, lindeza, tudo bem? Oi, tudo. Hoje vamos aqui entrar num tema bastante sensível, até porque no dia 10 de setembro foi o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio e nós hoje vamos aqui trazer hum, o que é que está na base de se encontrar uma solução no suicídio, não é? Porque quem toma esse caminho é porque de facto não está a haver mais escolhas. E eu acho que é importante aqui nós trazermos o que é que pode levar a essa percepção para as pessoas ficarem sensibilizadas e entenderem quando devem começar a procurar ajuda, porque há profissionais, há diferentes linhas de intervenção e há que procurar, porque não é só depois o ato em si, mas também para aqueles que muitas vezes ficam invadidos com dúvidas, com porquês, que se questionam o que é que poderiam ter feito mais. E é um tema que nós temos que realmente discutir, porque não é exclusivo de uma sociedade, é transversal a todo o globo, continua a acontecer, e vamos aqui então falar sobre este suicídio. Andreia, vou passar por, vou passar-te a palavra e podes começar então a partilhar estas ideias, não é? E o que é que está aqui na base do que pode levar ao suicídio. Bom dia, boa tarde a todos. Bom, suicídio, uma palavra que é pesada para todos que estão escutando isso, Uhum. mas nem tudo na vida é uma coisa que você vai fechar os olhos, porque digamos que é feio, é uma coisa para ser olhada, tá? Então, o suicídio é uma tristeza muito grande. Ela começa com uma tristeza muito grande interna, tá? Começa com as suas coisas que você não realiza, os seus traumas ali, que eles vão crescendo essa tristeza. E aí você deixa de olhar para você, como a gente sempre fala em muitas Uhum. lives. Você deixa de olhar para você. Você deixa de ver você. Você deixa de ver o que você quer da vida. É um suicídio em vida. Alguém já pensou nesse suicídio em vida? Tá? Porque ele começa em vida e ele vai perdendo o sentido da vida no decorrer do tempo, até ela ir crescendo, conforme esses blocos crescem, essas coisas todas crescem e se concretizar. Existem várias maneiras de suicídio, tá? O suicídio de um sonho, o suicídio de uma coisa que é o sonho mesmo, é o que você quer da tua vida. Não importa qual tipo de sonho é esse. Seu sonho de você ser um dentista, seu sonho de você ser um terapeuta, seu sonho de você querer uma vida que você não tem. Você vai fechando-se para essa tristeza e você vai ficando cada vez mais fechada e deixa de ver sentido na vida. Você, com essa tristeza, você materializa até uma doença, como tudo na vida. Porque você não faz o movimento que a vida precisa fazer, tá? Então, por exemplo, eu tive uma infecção no pulmão. É uma tristeza. Por quê? Pulmão é tristeza. Eu entrei em coma. Eu já tentei suicídio. Não estou falando que isso é legal. Não, não é. É um sofrimento. Eu já passei por isso. Eu sei qual é essa dor. Entendeu? Porque a tristeza e o vazio é muito grande. E você tem que ter coragem de olhar para você e enfrentar
enfrentar essas tristezas, esses horrores. E às vezes você nem sabe de onde vem e o que significa isso. Raquel. Sabes que agora quando estavas a falar de tristeza, porque assim, a tristeza é uma emoção que faz parte da nossa vida. Ninguém consegue ser feliz 100% do tempo e a tristeza é também um indicador de que há algo que não está bem e, portanto, é normal. A tristeza faz parte também da nossa manifestação emocional. Sim. Nós o que costumamos dizer é, se no final de 3 semanas, todos os dias, se encontra nessa tristeza, isso começa, por exemplo, a ter inclusive alterações no padrão alimentar, no padrão do sono, porque pode começar a dormir mais ou a dormir menos, é aconselhado a ir procurar ajuda. E vamos cá ver uma coisa. Quando esta tristeza começa, normalmente está associada a um evento em que a pessoa não, muitas vezes não esperava que aquilo se desse. Portanto, é completamente algo novo que acontece e que a pessoa percebe que ou eu perdi isto, ou agora isto veio para a minha vida e eu não me consigo ver a viver sem isto ou a viver com isto. O que é que isto pode ser? Por exemplo, uma doença que aparece, não é? A pessoa vai se perguntar, como é que eu vou viver agora com esta doença? Não é? Viver sem isto, por exemplo, uma casa, um casamento que é perdido, muita coisa. E quando este evento acontece e a pessoa começa a olhar para o futuro e não vê uma forma de se sentir bem ou de se ver em equilíbrio ou de se sentir preenchida, começa realmente esta tristeza a crescer. E esta tristeza vai começando a ser galopante, porque começa não só a focar-se naquilo que eu não me vejo a ser capaz de viver com ou de viver sem, mas vai depois instalando-se também para outros campos da vida. Como eu dei o exemplo, uma doença que aparece. Como é que vai ser a minha vida relacional com esta doença? Como é que vai ser a minha vida profissional com esta doença? E quando começa a espalhar-se por diversas áreas da nossa vida e nós começamos a perceber que eu não consigo ou eu não reconheço estratégias, possibilidades de enfrentar, eu acabo por ir desenvolver uma depressão muito facilmente. E há aqui um conceito que eu quero trazer também em relação aqui a isto da depressão, porque nós trabalhamos muito com o nível energético e espiritual. Eu tenho bastante experiência com saúde mental mais complexa. E isto significa diagnósticos como esquizofrenia ou até diagnósticos que falem de comorbilidade. E comorbilidade é o quê? É quando nós temos, numa única pessoa, vários diagnósticos. E há aqui uma coisa muito interessante que quem já trabalhou com saúde mental desse nível, vocês sabem e reconhecem que há momentos, há pessoas que muitas vezes exibem ali um comportamento que leva-nos a pensar, isto é doença mental sim, mas parece que há mais alguma coisa. Eu não digo que sejam todos, ok? Eu não tenho bases nem fundamentos para afirmar assim, é toda a gente. Não. Mas eu posso dizer que há casos em que nós ficamos aqui a pensar o que é que se passa ali.
E eu quero trazer aqui também a reflexão do seguinte: quando nós olhamos para esta dúvida que se instala de o que é que há aqui, porque quantas vezes é que nestas situações não há esta conversa? Parece que fica possuído, não é? Parece que fica possuído. Há ali qualquer coisa. E quando nós olhamos para este do possuído, entramos ali naquele campo do desconhecido. O que é, o que é que não é, o que é que se passa, o que é que não se passa. E vamos cá ver uma coisa. Quando nós falamos de estar possuído, se nós formos pelas diferentes religiões, filosofias, sociedades, isto é identificado. Se vocês quiserem ir à procura, podem confirmar até que o Papa João Paulo II fez desobsessão, não é? Temos a parte mais espiritual que às vezes fala de espíritos intrusos, espíritos obsessores, e perante isto eu quero fazer aqui uma ponte com a psiquiatria. Se vocês forem pela psiquiatria, vocês têm lá algumas designações que são, por exemplo, pensamentos intrusivos. O que é um pensamento intrusivo? É aquele pensamento que a pessoa sente-se invadida. E eu quero fazer aqui a ponte, precisamente, até com a ideação suicida. Isto é para refletirmos. Eu não estou aqui com uma verdade absoluta. Eu só quero que as pessoas pensem no campo das possibilidades, porque nós ainda temos muito mato a desbravar. Porque se as coisas continuam a acontecer, é porque nós não temos todas as respostas do mundo. Quando falamos então num pensamento intrusivo, é muito semelhante àquilo que nós chamamos de intruso. É aquela ideia que chega e quase que diz à pessoa: tu não tens outra solução a não ser matar-te. Isto pode ser um pensamento intrusivo quando a pessoa começa com ideação suicida. Quem nunca ouviu falar também na psiquiatria do pensamento obsessivo? E nós temos o conceito de obsessor. Como é que é o pensamento obsessivo? E tu não tens solução e tens que te matar. Tu não tens solução, tu tens que te matar. E fica ali a passar. Outra questão que eu também vou trazer aqui, para as pessoas começarem, lá está, a refletir, não só na parte da psiquiatria, mas também nesta parte energética e espiritual, porque eu considero que continua aqui a faltar uma ponte. Nós temos as perturbações de personalidade múltipla na psiquiatria, nos diagnósticos. Se nós formos pelas diferentes sociedades, mais uma vez, nós identificamos esta questão espiritual de que é um espírito que entra. Agora, fica aqui sempre a questão. Então, o que é o quê? Quando é que nós podemos dizer que é doença mental? Quando é que nós podemos dizer que é uma questão energética espiritual? E eu estou aqui a trazer este questionamento porque eu creio que é importante começar aqui a trazer esta consciência do pensamento que nos invade de tristeza, porque como nós já explicamos, quando eu baixo a frequência, se eu entro numa tristeza, eu fico numa faixa em que eu alinho com outro tipo de energias. Se a tristeza é como, abrir uma porta a outro tipo de influências. E se vocês quiserem olhar para isto de uma forma mais lógica e mais racional, vamos cá ver. Se eu estiver triste, eu não estou bem, mas hoje eu aceito ir sair com um grupo de amigos, qualquer coisa deste género. Epá, e lá, no meio da conversa, há um dos meus amigos que diz algo que nem é com a intenção de me magoar, mas como eu já estou triste, aquela frase
vai ser um gatilho para mim e ainda me vai fazer sentir pior. Ou seja, mesmo racionalmente, a tristeza leva-me a um patamar que me tolhe a percepção da compreensão da informação que eu recebo. Daí que quando olhamos aqui para esta questão de esta tristeza que se instala, esta depressão que caminha e que vai encurtando, afunilando a visão das pessoas, há um ponto que não consegue ver outra solução. E a solução é: eu não consigo ver a minha vida com isto ou sem isto. Não consigo. É aquele estado de não tenho capacidade. E por isso é que é tão importante nós começarmos aqui a sensibilizar as pessoas para não se deixarem chegar a esse estado. Porque há N terapias, há N técnicas. Se vocês não acreditam numas, com certeza devem de acreditar noutras, mas vão. Não se deixem invadir pela tristeza, porque a tristeza abre portas a outras coisas. Andreia, por favor, eu passo-te a palavra. É muito interessante tudo isso, porque a tristeza, igual você estava dizendo nesse barzinho, tá? Eu vou para esse barzinho, a tristeza é minha. O outro, né? Talvez eu me mascare tão bem que as pessoas não percebam a minha tristeza. Talvez a minha fuga, porque isso é fuga, não olhar para a sua tristeza. É tão grande que ninguém percebe que eu estou triste, que eu estou chorando por dentro pedindo socorro. Aí eu vou. Aí um que falou alguma coisa, igual você disse, me afeta. Por quê? Porque eu estou afetável com aquilo. E eu acho que aquilo me torna aquilo pessoal. E uma coisa que não era comigo se transforma em um monstro. Aquilo que eu já estava triste cresceu ainda mais. Por quê? Porque eu não olhei para mim. E então, esse é um processo muito pequeno, de um barzinho. Só que uma pessoa que está triste, igual você disse, essa frequência, ela vai atrair mais o mesmo, igual a gente sempre fala, tá? Então, vai atrair situações aonde eu vou me sentir cada vez mais rejeitada, cada vez mais abandonada, cada vez mais triste, cada vez mais abusada. Você entendeu? Então, você deixa de viver. Aí você passa a não querer mais nada. Tem pessoas que não levantam da cama. É normal isso? Pode ter algumas coisas, eu não estou te dizendo, de pessoas doentes. Doentes na questão de não andar, de dependência do outro. Não, pessoas que andam, pessoas que têm as coisas, mas vivem atrás de remédios, se dopam em remédios. Não estou te dizendo que às vezes não é necessário tomar. Mas é uma fuga. Porque não adianta você só tomar um remédio. Só procurar esta saída para isso. Você precisa ir além. Você precisa olhar o que é que está lhe causando aquilo ali. Para você se entender. Para você dar o seu primeiro passo para você sair daquilo. Porque essa depressão é muito pesado. Mas se você não quiser fazer um movimento para sair daquilo ali, eu não sou expert nisso, mas eu acho que não existe remédio no mundo que te tire se você não quer sair. Então, precisa se trabalhar com um todo. E o autoconhecimento, conforme a gente sempre traz aqui, se conhecer, se olhar. Porque quando você vê essa tristeza, você se mata um dia, um pouquinho, outro dia, outro pouquinho, ela vai crescendo, ela vai se transformar nessa depressão. E você está se matando em vida.
até você tentar de fato algo. Você pode não conseguir, mas uma hora você pode conseguir. E aí? Vai resolver os seus problemas? Não sei. Não vamos envolver outras coisas? Não sei. E o que fica aqui? E esses familiares? Como que vai lidar com isso? Com essa tristeza? Porque apesar de você estar doente, você é uma pessoa querida. Talvez não seja da forma que você queria, mas é também. Então fica todo aquele peso e você não resolveu nada. Então é isso. É muito complexo, porque a gente tem que procurar ajuda sobre isso. Eu não tive essa ajuda, mas algo me incomodava muito grande. E eu fui fazendo, mexendo no meu doce. Apesar dessa tristeza ser grande, eu fui mexendo e fui falando, não, tem alguma outra coisa. E o que foi? Qual foi o meu movimento? Negar. Negar isso no sentido de eu vou fazer alguma coisa por mim. Não é negar o que eu estava passando. É diferente. É negar a situação em que eu estava para tomar uma atitude e sair dela. Que é a mesma coisa de você fazer um movimento. Ir para um psicólogo, ir para N situações. Eu fui para a minha religião. Cada um procure a sua. Mas olhe, porque não é normal você se matar em vida. Quando você não olha essa morte em vida, você não vai ver quando essa morte que você escuta, essa vibração, aqui está a resolução dos seus problemas para um suicídio. Raquel. Eu estava aqui a pensar e é o seguinte, eu acho que, pelo menos, eu reconheço valor à medicação. Há situações que, sem dúvida, a medicação tem que vir fazer uma ajuda. Até porque, se nós formos ver nas causas da depressão, nós podemos também perceber que muitas vezes começa a haver uma falha da serotonina. E nós aqui somos uma bombinha de químicos, não é? Portanto, nós temos de ter aqui as quantidades certas para isto fazer aqui um certo funcionamento. E eu creio que, é como eu costumo dizer, eu acho que diferentes linhas, diferentes abordagens, não devemos virar costas uns aos outros. Eu acho que tudo tem um lugar dentro daquilo que é o processo de ajuda a alguém. E alguém ter que tomar medicação, a mim não choca. Seja para equilibrar ali a química, seja o que for, tudo bem. Por mim, tudo bem. É claro que nós vamos compreendendo que nestes processos de ajuda é como se a medicação muitas vezes fosse fazer ali aquele acerto da questão química e depois a parte mais terapêutica vai começar a ajudar a equilibrar o resto do sistema. Porque Sim. Nós não podemos negar também os estudos que são vistos na questão da saúde mental e que nós temos noção que ao longo destes anos, inclusive a medicação psiquiátrica evoluiu muito. Pode ajudar pessoas, mas é como eu continuo a dizer, há situações em que possivelmente pode-se reduzir a medicação de acordo com o tipo de ajuda que tiver e que eu considero que devem ser situações acompanhadas dos dois lados. Porque Perfeito. Às vezes nós temos situações que é o seguinte, a pessoa, por exemplo, entra num processo de depressão, vai ao médico de família, porque normalmente este é o caminho, vai ao médico de família e o médico de família vai prescrever, não é? Por exemplo, um antidepressivo.
E a pessoa, lá está, faz às vezes o antidepressivo, mas outras vezes fica incomodada porque diz: eu não quero ficar dependente da medicação, e agora entra-se num conflito interno, não é? E nestas situações eu acho que é o seguinte: é ir tentar equilibrar a outra parte, porque equilibrando a outra parte pode reduzir-se a medicação, pode sair da medicação, só que é assim, não faça abandonos de medicação por conta própria. Nunca. Nunca. Isso não. Isso é para fazer, essas reduções de medicação são para ser feitas em conjunto com o médico. É com o médico, nem é connosco. Ponto. Isto, a César o que é de César, não é? Como se costuma dizer. Portanto, cada um no seu departamento. E olhem realmente para essa situação, dessa tristeza ou dessa depressão que se começa a instalar, como algo que tem que ser combatido em várias frentes. Não deixem alastrar. Não fiquem só a pensar: eu só faço isto e vai ficar assim, porque depois o que é que acontece? Às vezes as pessoas dão por elas completamente dependentes da medicação, não é? E depois, às vezes, o que é que elas fazem? Não quero tomar esta medicação, vou parar com isto tudo. É entrar aí no buraco do poço, assim, uma velocidade louca. Por isso é que, quando estamos aqui a falar de um tema tão sensível como o suicídio, não leva coisa para o segredo de eu, quando estou sozinha, eu penso em pôr um fim a isto tudo. Não tenha vergonha. Vá a um profissional. Porque às vezes é uma questão de percepção, de se ver sem continuidade. Às vezes pode ser realmente uma questão emocional, uma dor tão grande, tão profunda, de alguém que perdeu ou de algo que perdeu e que não está a ser processado. E não se descuide com a sua tristeza, não se descuide com a sua depressão, não deixe de olhar para ela, porque ela pode começar a tornar-se muito visível e da pior forma. Por isso, procure soluções, e não fique mesmo com vergonha. Eu acho que isto é realmente a minha mensagem de hoje, porque coisas com que eu me deparei foi muitas vezes a pessoa estar numa dor profunda e não conseguir admitir, verbalizar, não é? Eu tenho este tipo de ideias. E muitas vezes era eu intuicionalmente que tinha que perguntar. Não é? Vamos aqui realmente olhar para esta dor, porque ficar com isso só para si só vai aumentar esse bolo de dor. E a dor cega-nos, tá? Andreia, por favor. Bom, em relação aos remédios, eu não sou contra, tá? Eu só acho que precisa de um movimento, não só de um lado. É igual você disse, Raquel, precisa da reposição de alguns hormônios, que é esses antidepressivos. Ok. Mas se você ficar só olhando para isso e não for além disso, que é procurar uma ajuda, procurar olhar de onde vem essa tristeza e ficar aberta para essas vibrações não mudando, você vai continuar no mesmo lugar. Então, uma coisa completa a outra. Tem pessoas que sim, que conseguem fazer uma força extraordinária e ir, mas isso é 0, não sei quanto zero, para pôr lá no final. A maioria não consegue, porque a dor, o vazio, a tristeza paralisa. E quando se tem essa dor e essa tristeza
desta forma, por menor que ela seja, olhe para ela. Não ignore. Não ignore, porque ela pode crescer. Ela pode se tornar bem grande. E aí ser mais complexo todo o tratamento. Mas não se abandone. Se ame. Porque essa tristeza não pode tomar conta. Raquel. Bem, nós já chegamos ao nosso tempo. Isto foi passando. Eu acho que, pelo menos eu por mim, eu creio que passei as mensagens fundamentais em termos de sensibilização para, para evitar isto que realmente continua a assolar as nossas sociedades no mundo. E acho que é a mensagem, é realmente a mensagem de hoje. Andreia, eu aliás aproveito já para me despedir, até para a próxima semana, Andreia, e a todos aqueles que nos estão a ouvir, que nos vão ouvir. E qualquer questão, disponham. Se quiserem ver um tema discutido por nós, sugiram. Estamos aqui abertas, está bem? A qualquer sugestão, a qualquer ideia. Uma ótima semana e sejam felizes. Andreia? O assunto é tenso de hoje, mas ele é real. A gente tem que olhar para isso e acolher quem estiver ali. Talvez é uma pessoa, um familiar, uma pessoa muito querida que está ao seu lado e que nem transmite essa tristeza total, né? Então, assim, é muito complexo todo esse tema, é pesado, mas é o que a Raquel disse. Estamos aqui para abordar tudo. E agora, esse setembro, é um mês onde se pega e se fala muito nisso. Então, nós trouxemos esse tema para cá. Agradeço a todos que nos escutaram, que vão nos escutar. Aceitamos sugestões, igual a Raquel disse, e até semana que vem. Até para a semana, então. Beijinhos. Tchau. Beijos. Tchau. Tchau.